Olá, você que segue meu canal aqui, para quem não me conhece, Cláudio Gonçalves do estúdio A Positivo, e eu estou estreando hoje o primeiro programa Nova Vida no Sangue e na Alma, para pessoas que querem contar sobre histórias de superação, pessoas que deixaram o vício de lado para seguir uma nova vida, que deixou uma vida errada, de violência, uma vida de crime, ou passou por doenças que eram incuráveis aos olhos da medicina, aos olhos dos médicos desenganados e que superaram isso e queiram partilhar essa história para inspirar outras pessoas também a seguir um novo caminho na vida, a ter vontade de viver. E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que Renato Sales. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado por ter aceitado esse convite para poder partilhar um pouco da história da sua vida e ajudar outras pessoas a se inspirarem. E eu já peço logo de início, se o tema te chamou a atenção, deixa o seu dedinho aí no like, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, acione a sinetinha das notificações para você receber as atualizações, as novidades que acontecem aqui no canal A Positivo, que é música no sangue e na alma. E eu tive essa inspiração de criar programas no sangue e na alma em várias temáticas. E hoje o Renato Sales aceitou ser o primeiro entrevistado nessa nova linha de programas. Muito obrigado, Renato, por ter vindo e ter aceitado. Hoje, quem é o Renato? O que o Renato faz hoje? Hoje você vai ver a história dele contando atualmente, mas você vai se surpreender com a história de vida que esse cara tem. Bom, primeiramente, Cláudio, te agradeço aí pelo convite. Para você que nos assiste, uma boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Bom, falar um pouco da minha vida. Hoje, os dias de hoje. Renato é um pai de um rapaz maravilhoso, se chama Juan, 17 anos. Sou esposo da Edilma Sales, é a mulher da minha vida que esteve comigo esse tempo todo. É uma mulher guerreira que me ajuda demais. Renato hoje é uma pessoa feliz e realizada. Renato hoje trabalha como assessor do nosso querido vereador Silvio Macedo na cidade de Barueri. Tenho a honra de trabalhar para o Silvio. Projetos maravilhosos, inclusive com tratamento da dependência química também, busca ajuda, enfim, entre outros. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma vida totalmente diferente da que eu tive de 2003 até o ano de 2015. Então, hoje eu vivo uma vida totalmente assim restaurada e continuo lutando, Cláudio, porque a dependência química ela não tem cura. Já que ele disse aqui dependência química, ele já deu a porta de entrada do que se trata essa história de superação. De verdade, é uma superação. Ele estava falando aqui nos bastidores que, na verdade, a pessoa ela nunca se cura totalmente quando entra no vício. Então, hoje você está vendo a história dele contando sobre o que ele é hoje. Já fique bem claro, a gente pede muito a Deus que não permita que você caia novamente. De jeito nenhum. Porém, vocês sabem que todos nós somos seres humanos, todos nós temos falhas. E de repente você está vendo um vídeo hoje, pô, mas aquele cara se resolveu. Gente, leve em consideração aquilo que ele vai galgando dia após dia e você também vai poder se inspirar na história dele para estar sempre lutando, sempre aceitando em primeiro lugar, né? Porque Sim. primeiro o fato é aceitar que tem um problema, que tem uma dificuldade, um obstáculo a ser superado. O reconhecimento da doença. O reconhecimento da doença e que vai fazer. Então comece agora falando quem era o Renato Sales lá pelos meados de 2003. História longa, hein? Estamos aqui para ouvir. Vamos lá. Eu era um adolescente como qualquer outro, né? Tive uma infância também um pouco difícil, né? Criado com madrasta, meu pai
era um empresário que quase não tinha tempo, né, para participar do meu crescimento. Então aconteceu tudo muito rápido. Eu não vim de uma vida do crime, isso aconteceu depois, né? Eu não tive assim dificuldades financeiras na minha adolescência, não tive, né? Isso foi bom porque meu pai era dono de empresa, então eu fui aprendendo a trabalhar. Então, para você ter uma ideia, com 12 anos eu já soldava, já era soldador com 12 anos de idade. E aconteceu que eu tinha meu porto seguro, se chamava Romildo, era meu pai, minha família, era uma família maravilhosa. E infelizmente, no ano de 2003, meu pai veio a falecer, né? De uma hora para outra, precocemente. Meu pai faleceu com 48 anos, muito rápido, né? Meu pai também não se cuidava, meu pai era compulsivo como eu sou hoje. Meu pai era compulsivo com comidas, né, colesterol, comidas gordurosas, e realmente ele pagou o preço e não teve tempo de da gente reverter isso, né? Ele teve um derrame, ele se foi muito rápido durante uma semana. Eu perdi o chão assim, né? Eu com 16 para 17 anos, como qualquer outro adolescente, foi muito rápido, foi muito estranho, né? E eu tinha, como eu também não tive, na minha adolescência, da época da criança até a adolescência, né? Eu não tive um acompanhamento da minha mãe, né? Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 para 3 anos de idade. Cara, faz a diferença? Claro que faz. Eu não tive carinho assim. Muitas vezes eu via minha mãe durante finais de semana, mensalmente, mas eu não tive aquele afeto, né? Eu tive uma madrasta e a gente realmente, vou aqui falar a verdade, a gente não teve uma convivência muito boa, né? Hoje nós conversamos, não existe mágoas, né? Depois que meu pai faleceu, as coisas mudam, né? Mas durante a minha criação de criança até a adolescência, eu não falo aqui com todas as letras que não me agradava, não. Sofri bastante. E ele acabou falecendo. Meu pai faleceu, meus irmãos já eram de maior, né? Minha madrasta teve que ir para outro lugar. A gente morava, era uma casa que a gente morava todo mundo junto. Era uma casa muito grande na aldeia de Barueri. Nasci lá, tenho grandes amigos na aldeia. E cada um foi para um lado. E eu fiquei meio, né? Uma coisa que eu vou te falar hoje, nesse momento, você que me assiste, lembra dessa palavra, influência. Você vai entender onde eu quero chegar. Ah, eu entrei nas drogas porque eu quis? Sim. Ninguém me obrigou a fazer nada. O ponto fui eu. Eu errei. Eu fui lá e experimentei. Mas teve um porquê. Se chama influência. As adolescentes hoje, a internet é muito influente. Hoje, a internet, dependendo do que você vê, ela te influencia muito. Naquela época, do ano 2003, o que me influenciava? Tá com pessoas diferentes, né? Eu não tinha mais aquela segurança de pai, né? Eu tinha hora para chegar, eu tinha hora para dar satisfação, né? Eu estudava, então, querendo ou não, eu tinha uma vida ali regrada, né? Disciplinada também. Depois eu fiquei solto, conheci pessoas erradas, pessoas até da minha família, né? A primeira vez que eu fumei uma maconha foi com um parente meu. Felizmente ele não está mais entre nós. Mas por quê? Para mim estar perto deles. Eu achava legal, aquele grupo de rock se reunia lá em Barueri, na época do Stadium e tal. Então eu queria estar com eles. E a primeira vez que eu fumei a maconha, assim, eu fiquei estagnado. Falei, cara, que sensação legal. Que sensação legal. Viciei na maconha? Não. Não fumava todo dia, mas eu dei o primeiro passo. Por quê? Porque eu queria estar com eles. Queria ser igual a eles. Isso faz diferença mesmo no nosso meio. Hoje em dia, então, tá muito mais fácil, na minha opinião, tá? Você pode não concordar com tudo que eu falo, eu respeito, né? Mas isso aqui é a linha de pensamento que eu sigo, pela minha experiência. Então, passaram-se, acho que menos de um ano, a própria pessoa me ofereceu a cocaína, Cláudio. Já passei por um ponto mais alto, né? Mais grave. Cocaína é uma química, né? Quantos artistas de Hollywood perderam sua carreira por causa de cocaína? Cantores brasileiros maravilhosamente falando de música,
Quantas carreiras perdidas, Verdade. tanto para o álcool como para a cocaína. E outros, né? Outros, né? Então, Outros tóxicos. vamos dizer outros assim. tóxicos. Então, a coisa começou a piorar aí de 2004 para 2005, né? E aí eu comecei a mesmo me viciar na cocaína. Como assim, Renato? Você cheirava cocaína todo dia? Não, no primeiro tempo de um ano, não. Mas isso foi diminuindo. Por quê? Eu não conseguia mais fazer mais nada sem a cocaína. Eu cheguei nesse ponto que para ter graça em alguma coisa eu precisava ter cocaína comigo. Para trabalhar, para sair. Então eu me viciei muito rápido. Eu sou uma pessoa compulsiva. Então a minha compulsividade desde a adolescência até hoje, né, ela é muito grande. Então eu faço tratamento, eu controlo isso. Mas naquela época, um adolescente não tinha como fazer. Então eu fui me afundando mais ainda, em situações que eu tava para ter uma overdose. Coração já pulando para fora. Cheguei no Sameb uma vez, já carregado. Falei assim, eu tô morrendo. O médico falou, por quê? Eu falei, acabei de cheirar 14 papelotes de cocaína. Isso, o médico falou, cara, pelo amor de Como Deus. que você chegou vivo aqui, né? Tipo, foi mais ou menos Eu por fiquei aí. internado e tudo, é muito longo. E a cocaína, ela durou aí na minha vida uns 3 anos, até que conheci algumas pessoas que trabalhavam comigo na época, na rua da minha casa. Na aldeia de Barueri, tinha um galpão de um armazenamento de máquinas de uma empresa que eu comecei a trabalhar. Então a gente trabalhava em São Paulo na empresa, Cláudio, durante o dia e à noite a gente se reunia para usar a droga. Os rapazes que moravam na aldeia já sabia que a gente usava lá, ia usar. Quem fumava cocaína, cheirava cocaína, cheirava. Quem fumava maconha, fumava. Só que lá também tinha pessoas que usavam a pedra, o crack. É uma coisa devastadora, né? Eu olhava assim, eu falava, cara, como é que você consegue fumar isso aí? Cara, um negócio fedorento desse, cara. E eu olhava assim, a pessoa mudava de fisionomia rápido, Cláudio. Depois que ele soltava aquela fumaça, a pessoa se transformava. E aquilo me assustava. Eu falava, nossa, que droga é essa? Como é que vocês permitem essa galera fumar isso aqui dentro, né? E eles me ofereciam. Acho que passaram um mês e pouco me oferecendo. Eu nunca vou fumar isso aí. Nunca. Nunca. Mas de tanto insistir, cara. A A influência. influência. De tanto insistir, eu não estava num momento emocionalmente bom, né? Eu lembro até hoje, isso não vai, eu vou levar pelo resto da vida, porque isso não sai da minha memória. Eu lembro dos detalhes até hoje, né? E então, falou assim, meu, fuma aqui que você vai ver como é que você vai ficar. É outro naipe, é outra sensação. Cara, eu falei, não, eu não quero. Até que eu falei, meu, me dá aí, cara. Ele me deu uma pedrona assim, cara. E eu coloquei a boca naquele cachimbo e segurei aquela fumaça. Cláudio, quando eu solto aquela fumaça, irmão, foi uma adrenalina assim, cara, inexplicável. Pra mim é um negócio demoníaco. Pra mim é. E tem a parte da química também. Não vamos tirar também fora. Mas, cara, vou falar, foi a melhor sensação do planeta pra mim aquela vez. Oh, Renato, é melhor? É claro. Irmão, a droga não é ruim não. Tá? Se fosse ruim, ninguém queria. Entendeu, Cláudio? Porém, é Tem aquilo as que a gente suas estava conversando nos Exatamente, bastidores. sim. Que fique claro aqui, graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de experiência com drogas ilícitas. Já experimentei pinga, já experimentei rabo de galo, mas assim, tipo coisa para experimentar mesmo, nunca para ficar vinho. Já tomei algumas bebidas alcoólicas. Já cheguei a provar o danado do uísque, que eu não vejo graça Uísque. nenhuma Também nunca gostei. Tipo, assim, a pessoa fica com aquele copo com gelo dentro, vai tomando um líquido que você não tem, parece que não tem gosto. Pra Aí, mim é ruim. sim, tipo um negócio. Quando eu bebi, Porém, ele estava falando sobre a questão. Ele falou que é a melhor sensação do mundo. O planeta foi. Porém, pelo que ele me explicou, ele vai falar isso com propriedade, é um negócio que do mesmo jeito que bate lá em cima, de repente Ixi, cai te faz rápido uma demais. queda absurda, Absurda. e aí vem outras consequências
que é, logicamente, a sensação é tão boa que dá vontade de seguir de novo, Ela fazer. te obriga a você querer a mesma Porém, sensação. a sensação que vem após é aonde que Sim. mora o perigo, né? Que Perigo. é para quem gatilhos de depressão e Sim, sim. outros acarreta outros problemas de saúde que ele vai estar partilhando com essa experiência inspiradora para você que vive nessa situação, ver que da mesma forma que ele vem vencendo dia após dia, você também consegue. Consegue? E detalhe, não se esqueça, vou cortar até para essa aqui, não se esqueça de dar o dedinho aí no curtir, no compartilhar. Lembrando que esses programas estão sendo gravados no estúdio A Positivo. O Renato, inclusive, já frequentou aqui Eita. com a banda Cordeiro Leão, foi quando ele conheceu o espaço. Já veio com outras pessoas também para ensaiar. E depois eu vou pedir, logicamente, no final do programa, para ele falar um pouco sobre qual é a experiência de ter ensaiado aqui no estúdio. Claro, com E, certeza. obviamente, eu vou colocar aqui, né? Fique claro que está sendo gravado num espaço que, inclusive, até esqueci de fechar uma porta aqui, mas o programa é gravado, mas na pegada ao vivo, É ao tá? vivo. Então, tem os erros, tem algumas falhas, alguma coisa É no uma som. conversa aberta. Sempre vai ter uma coisa. Porém, Renato, explica aí pra gente como que é essa experiência no pós, justamente para já a pessoa que tem um grupinho que possa estar querendo influenciar, usar e já falar, botar uma barreira, construir um muro ali na frente já, para não entrar nessa, porque é da mesma forma que você entra porque você quer, você só consegue sair se você também quiser. É coisa que tem que estar. Partilha aí sobre essa Vou experiência. compartilhar, com certeza. Foi uma sensação assim maravilhosa. Eu ouvia os meus batimentos cardíacos altíssimos. Eu conseguia ouvir, porque o tempo para. Quando você solta aquela fumaça, cara, tudo ao seu redor faz aquele silêncio. É uma coisa assim que só quem fumou, você que chegou a usar ou ainda usa, sabe do que eu tô falando. E quando você solta aquela fumaça, cara, é um pico de adrenalina tão alto, tão alto, tão alto, prazerosa, demais, demais mesmo. É algo muito sério, gente. É algo muito sério. Só que daqui a pouco ela passa. Ela passa e você já fica angustiado na mesma hora. Você já fica angustiado e daqui a pouco você já quer aquela sensação de novo. Só que vem piorando. Você fica assustado, vai ter uns efeitos colaterais. Você fica assustado, você vê coisa que não tá, não tem, né? Teve uma vez que eu fumei tanta droga dentro de um hotel que eu fiquei entre 4 a 5 horas olhando o buraco da fechadura, esperando a polícia entrar. Que ninguém tinha chamado e que Nada, era coisa da minha cabeça, o efeito da droga. É quase como se fosse um. Como é que chama aquela doença psiquiátrica que. Esquizofrenia da pessoa tá vendo uma coisa que não existe, só tem ali. Não existe. Você tá achando que já estão mexendo na porta e não tem ninguém lá. Então eu Ouve fiquei. coisas, Ouve vê coisas. sente. Meu Deus, então andar na rua. Então é isso. E ela é devastadora. Eu vou te explicar por quê. Eu posso falar pra você, eu, Renato Salles, eu me viciei no crack na primeira vez. Tem pessoas que eu conheci, Cláudio, que se conseguiam se manter um pai de família. Eu já conheci pessoas assim, que já morreram também. Mas não chegaram ao ponto destrutivo igual eu cheguei, porque cada organismo responde de uma maneira diferente, né? Tem pessoas que eu conheci que fumavam crack e a esposa não sabia. Os filhos não sabiam, eu sabia porque fumava, né? Então, tem isso também. Vai mas não paga pra ver não, tá? Eu fui de curioso mesmo, fui por insistência e desde que eu dei esse primeiro trago nesse maldito crack, a minha vida acabou. Irmão, foi 15 anos de escravidão. Por quê? Eu já não arrumava mais trabalho. Não tem como. Porque ela dominou eu de uma forma que eu queria aquele braseiro em qualquer custo. É autoviciante mesmo, não brinca com isso não. Aí eu queria fumar na segunda, eu tava lá querendo... Já a cocaína eu esqueci. Eu não era mais viciado em cocaína. Não queria saber de outra droga, era só o crack. O que aconteceu?
eu comecei a viver para usar a droga. Como assim? Tudo que eu fazia era para usar droga. Tudo. Tudo. Como é que começou, Renato, a parte destrutiva, de vez? Quando eu comecei a não ter dinheiro e comecei a vender as minhas coisas para usar. Porque a droga, o crack, hoje a gente vê pedras aí de 5 reais. Na minha época quase não tinha, era 10 reais mesmo. Então, rapaz, 10 reais para você usar 10 pedras é 100 reais. E o negócio vai embora assim, ó. Rápido. E você quer mais, como é que você faz? Se um dia de trabalho equivale a 100 reais, 150, olha lá, né? Tem gente que não ganha nem 100 reais, é difícil. Como é que você mantém isso? É que eu tô te falando. Nos obriga a usar de qualquer maneira. É uma coisa destrutiva, gente. Por isso que a gente fala, é uma doença comprovada. É uma doença. Muitas pessoas falam, é falta de vergonha na cara. Não é não, meu irmão. É da mesma forma que tem pessoas que são viciadas em remédios, tanto Álcool, para dor de cigarro. cabeça, álcool, cigarro e outras coisas também que viciam, às vezes até joguinho. Sim, hoje nós temos tratamento. Depois de um tempo, nós temos aí o tratamento contra os jogos online. Nós recebemos, eu não posso falar o nome, mas nós recebemos um policial militar, né? E nós conseguimos uma vaga para ele se tratar em 3 meses. Ele estava acabando com as finanças da família dele, devendo a agiota por causa do jogo do Tigrinho. Compulsividade gigantesca. Hoje ele está bem, voltou a trabalhar. E aí entra a questão que você falou da questão compulsiva, que você geneticamente provavelmente já herdou isso. Quanto mais usa, mais quer. Isso, é uma coisa, uma condição, digamos que até uma condição genética. Que tudo, às vezes tem os gatilhos, né? Vários. Que a pessoa desencadeia por causa de uma coisa, desencadeia outras. Sim. E aí você falando da falta de dinheiro. Então, assim, a principal porta de entrada para as violências e crimes é justamente a necessidade do uso, da onde que não se tem dinheiro para comprar. Se a pessoa vem de uma família rica, abastada, que o pai banca, ou é o dono de uma empresa que é multimilionária e o que o cara consiga tirar, digamos que não é dos males o menor, porém é o cara que não vai entrar para o mundo do crime para poder ter que usar a droga. Aí no seu caso, como você já falou, começou a vender suas próprias coisas. Foi o começo. Inclusive coisas de dentro da minha casa, casa da minha mãe, roubava as pessoas, roubava celular, a pessoa deixava o celular e eu levava embora. Minha mãe, quantas vezes a minha mãe chegou em casa, eu falo isso aqui, gente, abertamente. Quem me conheceu sabe. Tanto minha família como amigos, né? Hoje eu tenho muitos amigos assim, que se espelham, falam, cara, você é uma superação. Porque o cara me viu na sarjeta. Então, a pessoa vê eu hoje, eu tenho um carro muito bom, né? Eu tenho uma moto, eu tenho um celular que vale 5 mil reais. Por que eu tô falando isso pra você? Aí a pessoa fala, como assim? O cara tá falando que roubava... Se naquela época, isso aqui já tinha virado fumaça. Mas pra você ver. Literalmente, Literalmente, né? Nossa, acho que não duraria um dia. Se eu comprasse num dia, no outro dia, já não tava mais comigo. Agora vocês estão entendendo por que eu chamei esse rapaz aqui. Eu não sabia, sinceramente falando. Falei, pô, esse cara aqui é evangélico de berço. Não. Um cara que canta pra caramba, toca pra caramba. E aí eu chamei assim, pô, eu quero chamar o programa Empreendedorismo e tal, ou política e babá. Ele falou, cara, eu tenho uma história pra contar. E aí foi na onde que eu tive o start de também abrir o leque do No Sangue e na Alma, que são os programas. Super apoio esse programa. No Sangue e na Alma, porque tudo gira. Sangue e alma é o que vira a vida da gente, sinceramente falando. O sangue corre nas veias, no corpo da gente, porém a gente não se limita ao corpo. Exatamente. Nós que somos cristãos principalmente, né? A gente sabe que tem sempre algo além dessa matéria que você está vendo. Que inclusive eu não sei, ele falou uma boa noite no início do programa, porém esse programa ele fica gravado. Então a gente não sabe se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Já fica bem claro para todo mundo que está assistindo. Nós estamos aqui à noite. Outro detalhe, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa plataforma do YouTube, então pode ser que eu, por exemplo, já estou com 47 anos. Já passei da metade da expectativa de vida do homem brasileiro. Então assim, eu não sei se daqui
30, 40, 50 anos, pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Pode ser. E você esteja assistindo esse vídeo que foi gravado na data de 26 de agosto de 2025, num cenário político de hoje, dessa data que estamos gravando. Então, tudo que nós vamos falar aqui pode ser que já inventaram curas, já inventaram, ou pode ser que o mundo já tenha até acabado. Já teve acontecido Jesus arrebatamento, voltou. já Jesus voltou, e voltou. tem gente que já está vendo aqui o vídeo daqueles que ficaram após a tribulação e tudo. Então, gente, entenda, é uma história de superação inspiradora. Ele está dando insights aí para você que está pensando em seguir o grupinho. Não, pula fora. Pula fora, se você não teve ainda. Se Seja você esperto. já esteve, já foi influenciado e está lutando, saiba que, em primeiro lugar, você dá a dica primeiro queira. Essa cabecinha que Deus te deu, esse cérebro que Deus te deu, ele é capaz de fazer tudo, experimentar tudo, só que nem tudo lhe convém. Então fique bem claro que é uma história inspiradora, e por isso que eu chamei o Renato aqui. Quando ele falou que tinha uma história para contar e começou a desabafar algumas coisas, eu falei, cara, Deus preparou você para estar aqui, para inaugurar esse programa, Sim, porque muito obrigado, sim. através de Honrado. você vai ter muita gente que luta constantemente contra vícios, sejam eles de quaisquer naturezas que Álcool, seja, tabaco e outras drogas. e outras coisas, inclusive vícios de jogos, vícios de tudo que você imaginar. Eu vou trazer gente que queira aceitar o convite, que não tenha, ele tem essa coragem de partilhar, porque tem gente que deixa, mas não tem coragem de partilhar. Ai, porque eu tem me vergonha. sinto necessitado de partilhar, porque isso aqui nada mais é que para que outros possam viver. E eu decidi que para outros possam viver, e eu cara. decidi o real nome do programa, Nova Vida no Sangue e na Alma, por causa do que ele começou a falar para mim. Até perguntei para ele qual temática você acha melhor. Aí ele falou, como é que você falou? Superação. Superação humana, recuperação humana, reabilitação humana e tal. Aí na hora, eu creio que Deus inspirou, falou assim, ó, nova vida, porque todo mundo que está lutando contra isso, ele está a fim de viver uma nova vida. Uma nova vida real, vida que você possa sentir, você possa, sem depender de artifícios. Sim. Então é possível, tudo é possível aquele que crê. Sim. E aí, conta aí pra gente, continuando essa história de superação, aonde que começou, que você começou até a vender as coisas, e aí você entrou para a vida do crime. Aí você estava partilhando comigo que aí, além de vender as coisas, de pegar, que isso deixa de ser um roubo, né? Não deixa de ser. Não deixa. Roubar as coisas próprias da casa para poder trocar em droga. E aí você estava falando que teve até um histórico de justiça no meio aí. Sim. Então partilha com a gente, porque o povo quer saber, e principalmente aqueles que querem mudar de vida. Eu acredito muito que Deus colocou você aqui para inspirar outras pessoas. Me sinto honrado, cara. Me sinto honrado, sem mérito nenhum. O mérito não é meu, tá? O mérito é assim, primeiramente Deus me deu a força, e eu com a minha força de vontade e a decisão de lutar contra isso, todos os dias nós temos essa luta, tá, gente? Quem passou por tratamento, está passando, sabe disso. Quem é usuário sabe. Adicto, adicção, tudo que te escraviza. Então, quem já foi adicto, está em abstinência, que nós falamos abstinência, tá? Então, quantos anos você está em abstinência total? Eu estou em tantos anos de abstinência. É a pessoa que está em recuperação. Mas assim, gente, até eu chegar no crime, teve um caminho. Quando eu comecei a vender as minhas coisas, acabava as minhas coisas, teve um momento que eu já não tinha mais nada. Eu lembro que antes meu pai morrer, não tenho vergonha de falar, Cláudio, eu tinha uma guitarra, meu pai tinha me dado 10 dias antes de ele falecer. Cara, para aquela época, aquela guitarra era... Na época meu pai pagou acho que 4 mil reais, em 2013, era um dinheirão. Era dinheiro. Era um dinheirão, caramba. Cara. Eu, fissurado em fumar o crack, eu troquei aquela guitarra por 2 pedras de crack. Ou seja, 20 reais a minha guitarra foi embora. A lembrança que eu tinha do meu pai, sabe? O tanto que eu pedi aquilo ali, o tanto que eu fiquei feliz. E você imagina, você usando, tá? Não completando aquilo que você deseja, a sensação, e depois vem a depressão. Como assim? A depressão automática que a droga te traz e a depressão das coisas que estão acontecendo na sua vida.
Por isso que muita gente tira a vida, entendeu? Por isso que muita gente não consegue se reabilitar. É uma depressão, assim, demoníaca, Cláudio. De verdade. A gente se sente culpado em todos os aspectos. E para o dependente químico, tudo na vida dele é frustração. Principalmente porque você não teve esse exemplo de dentro da sua casa, acho que Não. fica mais difícil ainda de Nossa, superar, porque fala meu assim, caramba, eu amigo, escolhi eu isso, escolhi, eu cara. não tive a influência da família, e você se Não culpa me culpo. por causa justamente de estar falando, cara, que educação, o que que meu pai tá pensando, Sim. mesmo não estando mais aqui. E a consequência disso foi as ruas, porque eu comecei a vender as minhas coisas. Acabou as minhas coisas, eu comecei a vender o que tinha em casa. Quantas minha mãe chegou, cadê o sofá? Renato tinha vendido. Aí ficava 10 dias fora, voltava. Aí E vendia. às vezes a pessoa pensa que era vender só as coisas pequenas que Não, ficasse meu irmão, fácil você de vende carregar. tudo. Na hora que você falou o sofá, eu fiquei surpreso. Falei, mas como é que... Tênis, eu já cheguei e voltei descalço, cara. Se eu tivesse uma jaqueta dessa, um relógio desse, eu voltava sem. Eu não tenho vergonha de falar. Que a necessidade do... Né? Do uso. Imagina, do uso. É uma coisa muito séria você que está me assistindo. Então, eu comecei a roubar as coisas dentro de casa, da família. O que aconteceu? Ninguém me aceitava mais. Com toda a razão. Por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Porque o dependente químico, ele acaba com tudo e com todos que estão ao redor dele. É isso. E se você falar para mim que é mentira, eu rebato com você. É verdade. O que aconteceu? Ninguém me aceitou mais, eu não tinha onde morar, eu fui para onde? Para as ruas. Para as ruas. E aí que piorou de vez a situação. Porque nas ruas, incrivelmente, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Quando eu fui para a rua, no primeiro dia eu lembro até hoje, tinha uma ponte ali em Carapicuíba, tinha um palco ali, você lembra? Da Vila do Sapo, aquela ponte. Sim, Hoje não tem mais, porque já é o terminal, né? Mas ali era uma ponte, e aí ficava os táxis ali, as barracas, e eu comecei umas amizades com o pessoal que morava ali embaixo. Morava ali embaixo. E, cara, Carapicuíba ali, quilômetro 21, ali é uma mini Cracolândia. Quem usa sabe. Aquela linha do trem. Então eu me acostumei a ficar ali. Fui pra lá, me acostumei a ficar lá. Então, o que a gente fazia pra usar droga? Começava a roubar. Eu aprendi a roubar o quê? Carro. Roubei muito carro. Aprendi a roubar carro. Uma facilidade enorme. Olha, nunca agredi ninguém, né? Nunca matei ninguém. Nunca coloquei mão em mulher, tá? Nunca judiei de criança. Não. Eu fazia esses furtos para me usar. Usar mesmo, mesmo. Você imagina uma pessoa pagando... Hoje eu vejo meu carro, poxa, morro de medo de alguém roubar meu carro. Que é um bem que você luta. Cara, eu levava o bem da pessoa em 5 minutos, Cláudio. E pegava 1.000, 2.000 reais e olha lá. Entendeu? Olha a gravidade que você... É onde eu te falo, o cara destrói quem tá ao redor. Quem tá ao redor. Mas não é porque o cara é mau. Não é, gente. É porque a pessoa está dominada pelo vício. A pessoa vive para aquilo ali. A pessoa chega num ponto que ela tá fedendo de uma forma, mas para ela tá tudo bem. Ela se sente limpa, ela se sente muito bem. Cara, eu morei nas ruas, eu fiquei 15 anos nessa escravidão de rua, de crack, entendeu? Então, foi muito difícil. Eu já comi comida do lixo, não tenho vergonha de falar, entendeu? Fui parar na Cracolândia há muitos anos. Então, eu fui preso a primeira vez em 2009, eu acho, 2010, furto de carro. Fiquei uma semana preso, minha mãe correu e fomos lá pagando advogado. Eu primário saí rapidinho, né? Saí rapidinho e aí demorou um tempo, continuei nas ruas. Minha família tentou me ajudar? Tentou. Muitas vezes, Cláudio, muitas vezes. Fui para casa de recuperação, fiquei 9 meses, não adiantou. Fui para outra também, não adiantou. Não adiantou. Não adiantava. Eu estava assim num ponto elevadíssimo, uma compulsividade enorme, fora de controle. Eu estou vivo pela graça de Deus, que é misericordioso na minha vida. Assim, Deus para mim é tudo. Então, mas mesmo assim, até para falar com Deus eu não tinha crédito. Eu achava que eu não... de culpa era muito maior. maior. Cara. Eu vou falar o que com Deus se eu só estou fazendo coisa errada, prejudicando as pessoas, acabando com o meu corpo, que a Bíblia diz que é o nosso tempo.
Templo do Espírito Santo. Você tá acabando, cara. Você tá acabando. E assim, hoje eu me vejo, eu agradeço a Deus. Estou bem casado, minha mulher minha mulher é maravilhosa, para mim é uma mulher bonita, de caráter, assim. E hoje, olha, eu não tenho uma doença, né? Deus me protegeu, não peguei AIDS, não peguei doença, né? 15 anos é chão, mano. É chão. Uma vez eu passei tanto frio na rua, tanto frio, isso fica na memória da gente. Pra quê? Pra gente aprender, isso nos dá força de a gente não voltar mais. Poxa, Renato, como assim? Fiquei tanto frio, Cláudio, tanto frio uma vez que, cara, eu só de camisa, assim, aquela garoa, aquele frio mesmo. O cara falou, meu, deita aqui comigo. O cara tava todo mijado, cara. Eu tive que abraçar o cara. E dormi com aquele cobertor dele todo mijado. E porque, fiquei todo molhado, mas era ia morrer os dois. Ia morrer os dois. Então, a gente se abraçou, cara. Dormimos junto. Não tem vergonha de falar. E várias outras coisas. Eu vi gente morrendo do meu lado. Entendeu? Porque roubou celular de pessoas da vila lá da Cracolândia lá, os caras mataram a paulada. Então é muita coisa, muita coisa. Então eu vou acelerar um pouquinho para você entender. Só foram percas. Como você usava droga na rua? Roubando, flanelando, né? Vou falar uma coisa muito interessante para você. Dava meia-noite, como é que a gente usava a droga? Sem dinheiro. O que a gente ia roubar? A gente ia flanelar. Parava no farol, ô senhor, eu tô com fome. Se você pedisse dinheiro, ninguém vai dar. Uma coisa que o dependente químico tem, é uma coisa assim que ele é expert, se chama manipulação. Manipulação. Ele vai inventar uma história pra você que vai te comover tanto que se você não tiver dinheiro, você pede emprestado pra dar pra aquele cara. Porque a droga faz isso. Chama manipulação. A gente conta uma história, meu irmão, que você entra naquela situação junto comigo e aquilo ali eu te arranco. Te arranco alguma coisa dali. Sem roubar. Sem você roubar. rouba a atenção, você rouba Sem a única coisa que roubar. você rouba é a atenção. Sem roubar. Ó, E a boa vontade da pessoa. eu fazia, eu já tinha um plano. Meia-noite, cara, nossa, quero usar aquela fissura toda. Passei o dia usando, não consegue dormir, você não consegue comer. Eu ficava mais de semana sem dormir, mais de semana sem comer. O crack é o mesmo efeito da cocaína, é o derivado da cocaína. Te tira fome, cara. As pessoas são magras, desnutridas, porque ele te tira tudo. O que eu fazia no farol? Senhor, me ajuda, compra um negócio pra mim comer, tô com fome. O cara falava assim, você tá com fome mesmo? Toma um bolinho. O que eu fazia? Eu catava aquele bolinho, rasgava comigo papel e tudo. Começava a mastigar na frente do cara, o cara... esse cara tá com fome mesmo. Aí ele dava... Toma aí, mano, toma um refrigerante, pega coisa. 20 reais aí. Aí ia na pedra. Venci, vou fumar minha pedra. É só um... Um entendeu? exemplo. Um exemplo pra você. Uma vez aconteceu o seguinte, eu partilhar aqui com o pessoal. Eu tava no Farol, justamente uma história bem semelhante. Isso Sim. é verdade. É, agora morei na ouvindo rua. isso, né? Só que eu cheguei, a minha esposa estava do lado, e eu cheguei, acho que tinha R$2 do lado do cinza, aquele puxador da porta, né? Mania de deixar umas moedas lá e tal. Eu peguei, dei o dinheiro, minha esposa tá louco. Você tá louco, tá dando dinheiro pro cara, você sabe que o cara vai beber, vai usar droga. Aí, na hora, eu peguei e falei assim, amor, pensa no seguinte, vou até cortar para essa aqui. Pensa no seguinte, você, às vezes, você já sabe que a pessoa vai usar a droga, mas muitas vezes o dinheiro que você dá, você acaba evitando aquele momento em específico, não estou falando que isso é para alimentar, de longe de mim falar qualquer coisa desse tipo, o Renato está aqui do meu lado, ele vai concordar comigo. Que às vezes você está livrando a pessoa que está dirigindo atrás. Porque às vezes o cara já está naquela fissura de usar o negócio, que ele pode cometer um ato de violência, de furto, então até de assassinato, de roubo, de qualquer coisa. Forma que você está... Você não tem controle de mais nada. Então, é isso que eu tô falando. Aí eu acabei dando sentido de dar, porque eu pensei justamente desse jeito. Falei, pode ser que essa pessoa não tá recebendo nada de ninguém e no próximo que vem ele vai roubar um celular, vai sair correndo, a pessoa vai reagir, ele pode estar armado, a pessoa do carro pode estar armado, pode matar essa pessoa. Mas você vai acelerar também não precisa acelerar demais não, porque o tempo... Eu acredito que é providência divina que você está aqui. E eu vou até mais além. Eu não estou falando isso aqui para me promover. Eu vou até mais além. Muito ao contrário. Quando teve a cura do cego. Sim. Que Jesus pegou e falou assim, mas Senhor, foi a família dele que pecou, foi ele que foi pecou, pai, foi mãe. Foi pai, foi vô,
Aí o Jesus usou a palavra assim, isso aconteceu com ele para que a glória de Deus pudesse ser manifestada através da vida dele. É. Eu estou apontando aqui para o Renato porque E é assim, verdade. eu acredito muito nisso, que Eu Deus vou chegar lá permitiu, também. né? Teve também a questão espiritual. Que Deus permitiu que você Eu passasse sempre por tive isso. promessa, porque a minha mãe sempre foi evangélica, minhas tias foram evangélicas, né? Eu entrei na igreja com 12 anos, me batizei com 12 anos. Porém, depois disso aí aconteceu tudo isso comigo. Então, assim, Então, eu já tocava desde pequeno, já fazia aula de violão desde pequeno. Há coisas que acontecem na vida da gente que a gente só vai entender depois. Lá na frente, continuando cara. aí Deserto a sua é uma escola. partilha com a gente. Bom, então, é isso. As ruas, a gente tinha aquelas artimanhas. Eu olhava carro também bastante. Ali em Carapicuíba tinha aquele sonda, tinha um sonda ali perto ali da estação ali, do posto Ipiranga. Então a gente olhava muitos carros ali durante a semana. No final de semana era o dia que a gente mais conseguia valores em dinheiro. Era aquele nosso grupo ali. E era assim, a gente vivia para usar mesmo. Olha, foram poucas as vezes que eu me alimentava. De verdade. Uma vez eu peguei um cachimbo de uma pessoa. Nessa época eu peguei, Cláudio. Peguei uma doença na boca que eu quase perdia os lábios de baixo. Eu peguei uma infecção no meio da minha boca que abriu aqui assim. Abriu. Ela foi uma feridinha, ela foi aumentando. Porque você não trata. Começou aquela feridinha ali, você toma antibiótico, eu tomava aqui antibiótico, tomava pedra mesmo, fumava mesmo, um em cima da outra. Então o negócio não sarava. E aí você pega cachimbo, né? Você lembra dos baque na veia, anos 1980? Era LSD. Não, mas os baque era da agulha mesmo, né? Tomava o baque, fervia água com cocaína e pum. Por que o índice de AIDS aumentou muito naquela época? Agulha por agulha. Você usava fura aí. Então, não o cachimbo é a mesma AIDS, coisa. Mas outras doenças venéreas, né? Venéreas sexualmente transmissíveis. Então o cachimbo é assim. A gente pega um do outro também. Você vai fumar, você não tem um cachimbo, o cara tá fumando. O cara pode não ter a pedra. Se você tem a pedra, ele deixa você fumar. E às vezes o cara pode não manifestar a doença nele, mas passa a doença pro outro. E aí eu tive uma ferida no meio do lábio, cara, que aquilo abriu assim, ó. Abriu. E aquele pus escorria assim, uma coisa nojenta, eu não ia tratar. E você não sentia, com o efeito da droga, você nem sentia dor? Nada. Coisas... Durante o dia, quando eu conseguia dormir um pouco, quando eu acordava, secava aquela abertura, só que aí eu mexia assim, ó. Aí abria, já sangrava tudo. E era uma coisa horrível. E a minha mãe via eu nessa situação, não podia me ajudar porque já dependia de mim. Mas meu filho era muito pequenininho. Hoje, graças a Deus, meu filho é um homem muito bonito, responsável, tá com 17 anos, é o amor da minha vida. Juan era pequenininho, assim, minha mãe... Um beijão pra ele aí. Manda um beijão, filhão, você é meu orgulho. Então, minha mãe levava ele pequenininho pra me ver, nas calçadas e tudo. Então, a infância do meu filho, a vida da mãe dele, eu desgracei a vida da mãe dele. Hoje nós somos muitos amigos, né? Ela acredita na minha recuperação, sabe? A gente conversa bastante sobre isso. Renato, explica um pouco, às vezes, as coisas que você passou pro Juan. Teve um dia que eu comecei a conversar com ele 6 horas da tarde, a gente virou à noite, até 8 horas da manhã do outro dia. Eu fazendo isso aqui com você. Fiz com ele, conversando. Ele, pai, mas como é que você entrou? Pai, mas... Então, ele só entra se ele quiser. Porque o exemplo ele já tem. Mas ele tem muito orgulho de mim. Porque ele passou a infância vendo aquilo ali, o pai se destruindo, né? E tudo. E graças a Deus, a mãe dele sempre foi uma mãe maravilhosa. Agradeço a Deus pela vida da Viviane. É uma mãe, assim, disciplinada, sabe? Não fosse ela, sabe? Minha mãe também. Um abraço pra obrigado, Viviane, pela mãe que você é, pelo nosso filho, né? Minha mãe, então, enquanto eu tive na situação, minha mãe pegava meu filho nos finais de semana, fez o papel de mãe. Por isso que eu falo, Deus, ele cuidou de cada detalhe. Então, ele estava presente, sim. Mesmo você achando que não merecia, ele estava ali então, protegendo literalmente. Me protegendo. E ali, a gente morava na rua, a gente via aos finais de semana os cristãos levando comida, né? Levando a palavra. Eu não tinha coragem de me alimentar, muito pelo contrário, não por causa da comida. Cara, isso é um trabalho maravilhoso que as igrejas fazem. Faz mesmo, pessoal. Não parem de fazer.
Faz mesmo, que faz uma diferença danada. Tem pessoas ali sedentas pela palavra. Mas de conhecer, Cláudio, eu me sentia tão culpado que eu não queria nem estar perto.